Oi, pessoal, sou a Fernanda Siqueira. Hoje eu tô aqui para falar então sobre o autismo, o que ele é. Vou falar resumidamente um pouco sobre os níveis de suporte, como ele pode se apresentar, né, em pessoas adultas sem diagnóstico. O autismo, né, que é o TEA, né, que é o transtorno do espectro autista. O que é isso, né? Então, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, ele é uma condição neurológica que afeta o desenvolvimento e a função cerebral. Então, ele vai atuar diretamente na forma como a pessoa ela vai interagir com o mundo, o como ela se comunica e também como ela se comporta. E lembrando que as características e a gravidade elas vão variar muito de pessoa para pessoa, por isso que fala que é um espectro, né? Porque cada pessoa, como ela vai mostrar, né, como essas dificuldades da comunicação, da interação social, né, dos comportamentos, de como ela vê o mundo, de como ela está no mundo, essas dificuldades, né, essas características, elas vão estar presentes em todas as pessoas autistas, mas como elas se manifestam, que vai ser de formas diferentes. Então, dentro do autismo, a gente fala de níveis de suporte, que é o nível 1, nível 2 e nível 3. Não existe nível mais leve ou mais grave, né? Obviamente que quando a gente fala de níveis de suporte 1, 2 e 3, a gente vai estar falando que o 1 ele vai precisar de um determinado tipo de suporte. O nível 2 outro tipo de suporte. O nível 3, outro tipo de suporte. No nível 3, a pessoa autista ou a criança autista, ela vai precisar muito mais de suporte para coisas muito mais básicas, né, de subsistência mesmo. O nível 2 também vai, o nível 1 ele também precisa, mas o como ele é feito é de formas diferenciadas, né? Então, quando a gente fala, né, da dificuldade da comunicação, como que elas vão estar, então, se apresentando? Então, ela pode ter dificuldade de iniciar conversas, né? São aquelas pessoas que têm dificuldade de começar uma conversa, de puxar um assunto. Ela também pode ter pouco ou nenhuma preferência por contato visual. Então, essa parte é a parte mais complicada, né? Principalmente para pessoas que têm contato visual. Eu sou uma dessas pessoas, né? Às vezes a pessoa autista ela tem até um bom contato visual, mas se vocês perceberem, mesmo eu aqui falando com vocês no vídeo, vira e mexe eu tô dando uma desviada, né? Então, quando eu estou em contato visual com a outra pessoa, aquele contato, ele é ruim para mim, né? Ele chega a ser desconfortável. Então, ao longo da minha vida, eu desenvolvi recursos para que eu mantivesse o contato e conseguisse passar desapercebida esses desviadas de olhares, né? Porque para mim sempre foi muito desconfortável o contato visual. Pode não entender as expressões faciais, a linguagem corporal, ironias ou metáforas. Então, pessoas autistas, elas fazem piadas. Então, a gente vai ter também, você vai ver pessoas autistas fazendo ironias, sendo sarcásticas, mas às vezes elas não conseguem também entender, né, essas comunicações. Como eu fui me desenvolvendo, né, muito ao longo da minha vida para entender as expressões. Então, no meu caso, por exemplo, hoje eu consigo ler melhor as expressões das pessoas, mas quando são pessoas que eu ainda não conheço tão bem, eu vou passar um bom tempo observando as expressões dela, não só faciais, mas também corporais, para conseguir entender quais são os padrões dela. Então, quando a gente fala, ai, mas você é psicóloga, Fer, então no consultório isso fica um pouco mais simples. É o meu lugar de simples, entre aspas, né?
É um lugar de conforto para mim, né? Um lugar seguro. E o meu trabalho é focar exatamente nessa comunicação com o meu paciente. Então, eu vou ler, né, as expressões dele, a reação dele, e toda a minha abordagem, todos os meus estudos me prepararam melhor para entender o meu paciente. Mas nem sempre é tão simples quanto parece. Mas, por exemplo, quando eu estou em outros ambientes que são novos, que fogem muito da rotina, eu tenho extrema dificuldade de entender. Muitas vezes eu posso olhar que a pessoa, eu acho que ela está com uma expressão, mas na verdade ela está querendo passar uma outra ideia, né? Então, às vezes tem essa dificuldade de entendimento mesmo. Podem ter dificuldade também para fazer amizades ou se relacionar com as pessoas. Então, pessoas autistas, elas vão ter dificuldade nesse tipo de relacionamento, né? De vínculo com amizades, né? De fazer amigos ali, às vezes até fica no nível mais superficial do que não aprofunda tanto. Outra característica seria os padrões de comportamentos, interesses e atividades restritos e repetitivos. Então, quando a gente fala de interesses, né, a gente está falando de interesses específicos e intensos em um determinado assunto ou objeto. Então, vai ter pessoas que vão ter coleções, né, de objetos, vão ter pessoas que vão ter interesse específico sobre a vida marinha, outras sobre desenvolvimento humano, meu caso. Tudo que fala sobre desenvolvimento humano, entendimento do universo, como o mundo funciona, essa é a minha área de interesse, né? E eu tenho interesse bem profundo sobre isso. Repetição de movimentos, como balançar o corpo, bater as mãos, que seria uma estimulação sensorial ou stimming, que é como falam, né? Eu tenho, mas eu disfarço, né? Então, eu mexo muito os pés, os meus dedos, eu gesticulo bastante, né? Como aqui no vídeo dá para perceber um pouco. Mas eu adoro balançar, né? Parece até que eu estou meninando muitas vezes. Isso me ajuda a me autorregular também. Muitas vezes esses movimentos repetitivos, eles vêm como uma autorregulação para a pessoa ou para a criança, né? Necessidade de seguir rotinas rígidas e dificuldades em lidar com mudanças. Então, quando a gente fala de rotinas rígidas, não necessariamente ela está ligada exatamente ao horário. Obviamente que uma grande maioria tem essa questão com horários, de uma regra assim, muito certinha. Mas quando a gente fala de rotina, é aquilo que eu faço todos os dias, daquela mesma forma. Então, todos os dias eu tenho um padrão. Então, na hora que eu levanto, eu tomo meu remédio, depois eu vou, tomo meu banho. Aí, depois que eu tomo meu banho, eu tenho uma ordem de tomar banho. Eu começo pelo cabelo, e assim vai seguindo o meu dia. Eu vou tendo todos os padrões iguaizinhos. E todas as vezes que um deles dá errado, ou que eu não sigo, aquilo me frustra, aquilo me deixa de mau humor, né? Me deixa de uma certa forma irritada, desregulada. E aí eu preciso usar todos os recursos que eu tenho, né? Que eu adquiri para poder lidar com isso. As sensibilidades sensoriais também são uma das características. Então, a pessoa pode ter hipersensibilidade ou hipossensibilidade a estímulos como sons, luzes, cheiros, gostos e texturas. Eu tenho uma questão com texturas, né? Então, eu adoro essas texturas assim, meio camurçadas. Então, eu sou a pessoa que vai na loja e vai ficar tocando nos tecidos. Eu tenho questões com cheiro. Sol me irrita profundamente, isso desde criança. E eu venho de uma família super barulhenta, super falante. E eu então era uma criança que eu além de tímida, eu também era hiper chorona. Eu chorava por tudo e ninguém entendia por quê. Hoje eu sei o porquê, né?
Causas do autismo. Quando a gente fala da causa, não, ela não é totalmente conhecida, né? Mas existem já, né, alguns estudos que falam que, na verdade, pode ser uma combinação de fatores genéticos e ambientais. Então, genético é aquilo que já está na genética da pessoa, né, que vai passando ali, se tem alguém da família, é uma herança, né, que a gente herda da nossa família, e os fatores ambientais eles vão apontar que existem alguns que sugerem, não significa, porque ainda não está totalmente certo, fechado isso, mas que eles podem influenciar também nesse desenvolvimento do autismo, né? Mas ele nunca vai ser a causa única, né? Então, os fatores ambientais, eles não são uma causa única, né? O principal fator seria esse mesmo. Então, quando a gente fala de nível de suporte, né, igual eu estava falando ali no começo, a pessoa de nível 1, então ela vai precisar de pouco apoio, mas ela ainda tem dificuldades na interação social e também na adaptação de mudanças. Então, tudo que foge daquilo que ela programou, daquilo que ela teve ali como um script, ou que algo fugiu, né, do combinado, então, teve essa questão, né, da adaptação a mudanças, ela vai levar um tempo para se autorregular, né? Principalmente se é uma coisa mais extrema, se foge realmente totalmente em algo que ela nunca lidou, né? Então, porque fugiu do padrão do que ela já está acostumada. Porque, por exemplo, eu cresci tendo que me adaptar o tempo todo a mudanças, mas são mudanças específicas. Então, eu consigo me moldar, entre aspas, rapidamente, mas é porque existe já um padrão de uns protocolos que eu sigo nessas situações. Então, meu cérebro faz as conexões de uma forma muito rápida. O que eu preciso lidar quando esse imprevisto acontecer? Então, eu já sei o que fazer, mas isso me custa. E isso me deixa em sobrecarga mesmo assim depois. Pode não ser naquele dia que aquilo vai me exaurir, mas no dia seguinte eu vou estar com mais sono, vou estar mais irritada, vou estar mais cansada, né? Eu vou estar com pouca bateria social, então isso vai acabar se apresentando, né? Eu tenho algumas dificuldades, às vezes eu estou em sobrecarga, eu não consigo dar conta das tarefas domésticas, então eu só reservo a energia para o trabalho, para dar atenção para o meu filho, né? Que eu não falei lá no vídeo de apresentação, eu tenho um filho de 14 anos, né? Então é uma outra demanda emocional que eu preciso lidar. Aí o nível 2, a pessoa ela precisa então de apoio substancial e tem dificuldades mais evidentes na comunicação e no comportamento. Então, todas aquelas características que eu falei, eles vão ficar um pouco mais evidentes, mas ela consegue ainda fazer algumas coisas sozinha. Não é tudo quanto uma pessoa, né, numa grande maioria, como uma pessoa de nível 1, mas lembrando que quando a gente fala, né, de níveis, não existe a dor maior, a dor menor, porque cada pessoa ela experiencia a própria dor baseada na vivência dela. Óbvio que não dá para a gente comparar uma pessoa de nível 1 com uma pessoa de nível 2 e nível 3. Não existe essa comparação. O que eu vou percebendo, e quando eu vejo, né, as pessoas falando de autismo, né, em algumas comunidades, parece que existe uma competição de quem sofre mais de quem sofre menos. E isso não pode ser visto dessa forma, porque todo sofrimento é sofrimento. Toda dor é dor. Sim, gente, pessoas de nível 3 de suporte, ela precisa de muito mais apoio, muito mais suporte. Mas não dá para a gente diminuir também a dor, né, o sofrimento de uma pessoa de nível 1, de nível 2. Se a gente colocar em perspectiva e comparar tudo o que um passa e o outro não, é óbvio que um vai parecer que sofre mais e o que sofre menos. Mas se todos eles estão dentro do espectro, né, autista, todos eles têm as mesmas dificuldades, só que elas se apresentam de forma diferente. Porque senão não teria esse diagnóstico.
Entende? Não faz sentido, porque transtorno mental, ele refere-se exatamente a algo que a pessoa tem e isso causa um problema, um prejuízo na vida dela. Então, quando a gente fala de transtornos, né, ou de deficiências, a gente está falando exatamente daquilo que tem a pessoa apresenta de dificuldade, apresenta de sofrimento, apresenta de prejuízo. Pode ser que o prejuízo de uma pessoa nível 1 ele seja invisível aos olhos da sociedade. Pode ser que o de nível 3 ele seja mais visível para as pessoas. E para quem é a rede de apoio, porque as pessoas de nível 3, então precisa de toda uma rede gigantesca muitas vezes. Então, existe sim essa diferença. Porém, quando a gente quer comparar você não pode reclamar da sua dor, você está justamente fazendo aquilo que você não quer para o nível 3 nem para o nível 2. Você está justamente diminuindo a dor daquela pessoa que é nível 1. Ela também tem dificuldades, ela também sofre. Não é porque uma pessoa de nível 1 fala da dor dela que ela está querendo diminuir e dizer assim: olha, pessoas autistas de nível 2, nível 3, a minha dor é maior que a sua. Não, só estou dizendo que assim, eu sofro. Eu não quero dizer que eu sofro mais ou menos do que você. Entende? É essa a diferença. Então, é esse olhar que eu queria trazer para esses vídeos, que quando a gente quer comparar, realmente não tem como comparar uma pessoa de nível 1 com nível 2 com nível 3, porque cada uma vai ter uma necessidade, um tipo de suporte diferente. O nível 3, então ela vai precisar de muito mais apoio e tem muito mais dificuldades de comunicação e comportamento e de autonomia. Então, essas pessoas elas vão precisar de muito mais suporte mesmo, como eu falei. Então, quando a gente vai colocar isso em perspectiva, não dá para se comparar, mas cada um não deixa de ser autista. Todos são autistas. Uns vão precisar de mais suportes, de pessoas, de rede de apoio, de acompanhamentos médicos, psicológicos, né, de mais intervenções. Outras vai precisar de mais suporte, de saber para que lado ir, sentar, ficar, para ela poder se autorregular quando ela estiver sobrecarregada, se é o balanço que vai ajudar, ou se vai ser os fones, ou se vai ser uma música, ou se ela vai se retirar. Então, cada pessoa vai aprendendo o que ajuda a se autorregular. Então, como agora a gente já, né, contextualizou sobre o que é o autismo, o que são os níveis de suporte, para o próximo vídeo eu vou falar um pouco mais de como né, quais são os impactos de uma pessoa adulta sem diagnóstico e que ela é autista, mas ela não sabe. Né? Então, como que isso é apresentado? Então, fiquem aqui comigo, até o próximo vídeo.